Amigos, bem-vindos. Hoje trazemos uma das histórias mais curiosas e estranhas da música mundial. Muito obrigado por assistir a este vídeo e esperamos que todos possam se divertir com esta interessante história da única atriz do cinema adulto que conseguiu alcançar fama mundial na música. Sua vida foi cheia de altos e baixos, mas no final ela conseguiu alcançar seus sonhos. Descubra como foi sua infância, como ela entrou no mundo da pornografia, quem escreveu seu maior sucesso e muitos outros detalhes interessantes com esta recordação da Andrea True Connection e seu grande sucesso More, More, More. But if you want to know how I really feel, more, more, more. How do you like it? How do you like it? How do you like your love? Seu verdadeiro nome era Andrea Marie Truden e ela nasceu em 26 de julho de 1943 em Nashville, Estados Unidos. Seus pais eram imigrantes da Eslovênia. Seu pai Frank, que cantava na igreja, era engenheiro e faleceu quando Andrea tinha 16 anos. Sua mãe, Anne, era proprietária de um negócio de prataria e também era uma cantora profissional especializada em polka, tendo inclusive gravado um disco próprio. Andrea estudou em uma escola para meninas católicas e antes dos 14 anos já tinha estudado extensivamente música, piano e canto. Ela era considerada uma criança prodígio, pois, em uma idade muito jovem, tocava vários instrumentos com virtuosismo e cantava no coro. Além disso, como herança de seus pais, Andrea ouvia todos os tipos de música: soul, polka, rock and roll, country, etc. Na escola também participou de muitas peças teatrais que impulsionaram seu amor pela atuação. Desde jovem, Andrea sonhava em ser famosa. Ela não sabia se como cantora ou como atriz, mas queria alcançar a fama. Com apenas 15 anos, a jovem teve sua grande oportunidade quando foi escolhida para apresentar um programa de televisão, onde entrevistava novos talentos e algumas estrelas locais da música. Ela era muito talentosa. Andrea até teve seu próprio programa de rádio e se tornou uma verdadeira celebridade local em sua cidade. Após o ensino médio, Andrea ganhou uma bolsa na universidade e parecia que teria um futuro brilhante e seguro. Mas então, da noite para o dia, ela desapareceu de Nashville sem dar explicações. Houve muitos rumores a respeito disso, mas a realidade era que Andrea, aos 19 anos, se apaixonou perdidamente por um homem chamado David Lee Wolf. Eles se casaram e Andrea deixou tudo para seguir seu marido, cuja carreira acadêmica exigia que se mudassem com certa frequência. Primeiro viveram em Oklahoma e depois se mudaram para Nova York no final dos anos 60. Estando em Nova York, o casal teve problemas e se divorciou. Andrea então retomou seus sonhos de se tornar famosa e quis aproveitar o fato de estar na grande cidade do entretenimento para perseguir seu sonho. Ela ansiava pela fama, mas não tinha ideia de como alcançá-la. Fez de tudo, frequentou aulas de atuação, trabalhou em uma grande variedade de empregos, modelou, ensinou teoria musical, cantou em clubes noturnos e escreveu músicas para comerciais de rádio e televisão. Estando em Nova York, Andrea teve vários namorados. Um deles era um astrólogo chamado Robert Gordon. Resultou que o melhor amigo de Robert era um ator pornô chamado Harry Reams. Harry, assim como Andrea, sonhava em ser famoso e aparecer em filmes sérios. No entanto, como seu sonho demorava para se concretizar, ele havia entrado no mundo do cinema para adultos para ganhar mais dinheiro e se sustentar. Foi Harry quem introduziu Andrea ao mundo da pornografia, convencendo-a de que poderia ganhar bom dinheiro e conseguiu seu primeiro trabalho na indústria. No mundo do cinema para adultos, ela usou vários pseudônimos como Andrea Travis ou Inga Kissing, por exemplo, e se entregou com paixão e entusiasmo ao cinema pornográfico. Fez dezenas de filmes para adultos enquanto continuava a fazer audições para papéis sérios em espetáculos da Broadway e filmes convencionais. Muito em breve, tornou-se uma das atrizes mais aclamadas da indústria. Como Andrea também queria ser cantora, começou a gastar todo o seu dinheiro em sessões de gravação em estúdio e fez muitas demos, que levou às casas discográficas. Entregou muitos cartões, mas não teve sorte. Em 1975, um admirador de seus filmes pornográficos a convidou para viajar para a Jamaica para gravar um comercial para uma empresa de imóveis. Andrea aceitou sem saber que essa viagem mudaria sua vida para sempre. Estando na Jamaica, Andrea realizou o comercial e recebeu um pagamento extremamente bom. Sua ideia era voltar para os Estados Unidos e gastar esse dinheiro gravando mais demos para levar às gravadoras. No entanto, surgiu um grave problema. Resulta que o governo da Jamaica estava se aproximando muito do líder cubano Fidel Castro. Então, os Estados Unidos impuseram sanções comerciais contra a Jamaica em 1975. A resposta do governo jamaicano foi impor uma proibição a qualquer americano que quisesse retirar dinheiro do país. Então, Andrea
Andrea tinha o dinheiro que tinham lhe pago, mas não podia levá-lo consigo. Assim, ela teve uma grande e brilhante ideia. Ela entrou em contato com seu amigo, o produtor Greg Dime, que a havia ajudado a gravar vários demos antes, e pediu que ele viesse para a Jamaica. Usariam o dinheiro de Andrea para gravar algumas músicas em estúdios jamaicanos, assim poderiam levar as canções de volta para os Estados Unidos. Greg veio e trouxe uma melodia na qual estava trabalhando, mas ainda não tinha letra. Andrea e Greg se sentaram para trabalhar e compuseram uma letra bastante sugestiva, inspirada nas experiências de Andrea no cinema para adultos. Logo, a música estava pronta, intitulada More, 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 que se tornaria uma das músicas mais famosas do gênero disco. Em relação a quem escreveu a letra desta famosa canção, Andrea afirmou desde o início que foi ela, mas oficialmente aparece registrada como autoria de Greg Dime, que afirmou que ele a escreveu do começo ao fim. Então, este é um ponto sobre o qual nunca poderemos estar totalmente seguros. Outra grande curiosidade é que durante o tempo em que estiveram na Jamaica, Greg, Andrea e outros amigos também se dedicaram à festa e à farra. Saíam todos os dias e consumiam grandes quantidades de drogas. Pouco antes de retornarem aos Estados Unidos, um criminoso a quem deviam dinheiro de drogas apareceu e exigiu o pagamento. Porém, eles já tinham gasto todo o dinheiro, então os mafiosos estavam prestes a espancar e quebrar as pernas de Greg para persuadi-lo a conseguir o dinheiro devido e evitar-se a agressão. Greg fez um acordo com eles e entregou a gravação de More, More, More. Por essa incrível razão, a música estreou na Jamaica antes de qualquer outro lugar, alguns meses antes de ser lançada nos Estados Unidos. Deixe-nos um comentário sobre o que você pensa desta bizarra história e também conte-nos de onde está nos assistindo. De volta a Nova York, Andrea e Greg decidiram chamar seu projeto musical de Andrea True Connection. Sob esse nome, eles reuniram um grupo de músicos virtuosos escolhidos para gravar e sair em turnê com Andrea, que seria a vocalista. Um detalhe interessante para os mais interessados é que entre os músicos da Andrea True Connection estava o guitarrista Bruce Kulick, futuro membro do Kiss. Por sua vez, Andrea embarcou em uma campanha de promoção pessoal incessantemente. Ela distribuiu cópias do disco por toda a cidade para todos os seus conhecidos DJs, clubes noturnos e jornalistas musicais. Ela se apresentava nas discotecas de Nova York, incomodando os DJs até que começaram a tocar o disco. Andrea também participou de convenções de negócios musicais e visitou estações de rádio. Ela fez tudo o que pôde para impulsionar esse disco e valeu a pena. But if you want to know how I really feel, oh, 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 how do you like it? How do you like how do you like your love? Pouco a pouco, a música entrou na lista Hot 100 e continuou subindo. Com o tempo, começou a tocar em estações de rádio de todo o mundo e no início do verão de 1976, More, More, More foi um grande sucesso. Chegou ao número 2 na lista disco e ao número 4 na lista da Billboard. A música também foi bem sucedida em grande parte do mundo e entrou no top 10 de países como Alemanha, Canadá, Irlanda e Reino Unido. Na América Latina, também se tornou um clássico enorme. Você se lembra dessa música? Deixe seu comentário abaixo. O disco continuou vendendo muito bem e, com o grande sucesso, atraiu muita atenção. Andrea apareceu repentinamente em entrevistas por todos os lugares. Ela falava sobre a música, mas o principal tema sobre o qual todos os jornalistas queriam perguntar era o passado pornô de Andrea. No começo, ela estava otimista e sem remorsos, comentando que não se arrependia de nada. Mas à medida que o tempo passava e os jornalistas não mudavam de assunto, ela começou a se irritar e a evitar o assunto. Antes que o ano de 1976 chegasse ao fim, o primeiro álbum de Andrea True Connection foi lançado no mercado, levando o título de seu grande sucesso e incluindo um total de 5 faixas. No entanto, nenhuma outra música se destacou. No ano seguinte, em 1977, foi lançado o segundo álbum de Andrea True Connection, intitulado White Witch. Deste trabalho, houve 2 temas que tiveram um sucesso moderado, mas que estiveram muito longe dos números de More, More, More. Essas músicas foram New York You Got Me Dancing e What's Your Name, What's Your Number.
De junho de 1976 a junho de 1977, Andrea True Connection esteve em uma turnê incansável. Em 12 meses, realizaram mais de 300 shows nos Estados Unidos, Canadá, México e por toda a Europa. Eles até se apresentaram ao lado de artistas como Meat Loaf e Kiss. Onde quer que Andrea fosse anunciada, seus shows sempre faziam referência ao seu passado na indústria pornográfica. Em algumas cidades, os cinemas adultos aproveitavam sua visita para programar seus filmes, e isso gerava muito sucesso ao seu redor. Em outras cidades mais conservadoras, grupos religiosos frequentemente faziam campanha para que ela não se apresentasse. No entanto, isso também fazia com que a visita de Andrea fosse ainda mais bem-sucedida. O projeto de Andrea True Connection foi um enorme sucesso, uma chama ardente, mas esse fogo se apagou tão rapidamente quanto surgiu. Após pouco mais de 2 anos de relativo sucesso, o interesse por Andrea True Connection começou a diminuir, e sem mais sucessos para sustentar sua carreira, Andrea foi caindo no esquecimento e o grupo de músicos que a acompanhava se dissolveu. Algum tempo depois, no meio de 1980, Andrea lançou War Machine, seu terceiro e último álbum, que foi lançado como um trabalho solo. Ela tentou se afastar da música disco e se aventurar no rock, mas este trabalho também não teve sucesso. De fato, o álbum foi lançado apenas na Itália e não teve nenhum impacto nas paradas. Curiosamente, este disco é atualmente uma das raridades mais procuradas por colecionadores de todo o mundo. Andrea continuou dando entrevistas e se apresentando, embora essas atividades fossem cada vez mais escassas, até que ela desapareceu definitivamente da cena musical. Depois de se retirar da música, Andrea não teve vida fácil. O dinheiro que ela havia ganhado durou alguns anos, mas aos poucos foi se esgotando. Para se sustentar financeiramente, Andrea trabalhou como vendedora no setor imobiliário, em telemarketing, oferecendo aconselhamento para pessoas com vícios em drogas e álcool, e até mesmo por um tempo trabalhou como consultora astrológica, uma habilidade que ela havia aprendido com um ex-namorado. Andrea quase não tinha dinheiro, e para piorar as coisas, teve que enfrentar as gravadoras e os produtores de seus discos. Eles se recusaram a pagar as royalties que legalmente lhe correspondiam, tentando tirar vantagem dela. Embora o processo legal tenha levado vários anos, no final, o tribunal deu razão a ela, e finalmente ela pôde receber as royalties por suas músicas. Durante os anos 90, os rendimentos de Andrea também aumentaram devido a um ressurgimento da popularidade de suas músicas. Por exemplo, em 1993, o grupo inglês Bananarama gravou uma versão de sucesso e popular de More, More, More. A atriz Sarah Jessica Parker sincronizou os lábios com uma versão da mesma música na famosa série de televisão Sexo e a Cidade. Além disso, o tema apareceu em 2 episódios diferentes de Os Simpsons e foi usado em uma grande quantidade de comerciais para vender uma variedade de produtos como mel, cereais, sofás, tapetes, etc. Além de ser utilizado em programas de notícias e estações de rádio. Tudo isso gerava royalties que permitiram a Andrea viver uma vida tranquila até o fim de seus dias. Como curiosidade, sabem de quanto era o cheque que Andrea recebia por seus rendimentos de royalties nos últimos anos? Nada menos que $20 mil a cada 6 meses, ou seja, cerca de 40 mil por ano. Andrea viveu seus últimos anos na cidade de Woodstock, Nova York, compartilhando uma casa com uma antiga colega, também ex-estrela do cinema adulto, chamada Valérie Moron. Ela tinha poucos amigos e raramente atendia ao telefone. Em relação aos homens, teve poucos relacionamentos depois de desaparecer da indústria musical e não teve filhos. Andrea terminou seus dias tranquilamente utilizando seu tempo livre para assistir filmes e ler romances policiais, dos quais era uma grande aficionada. Ela faleceu em 7 de novembro de 2011. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Amigos, obrigado por assistir. Este foi o tributo para Andrea True Connection e seu grande sucesso, More, More, More. Deixe-nos um comentário com a sua opinião sobre este clássico. Quem você gostaria que falássemos em futuros vídeos? E já agora conte-nos de onde está nos assistindo. Nos vemos em breve com outro vídeo. Até logo.